Você já ouviu falar na profecia macabra de Padre Pio? Neste vídeo, vamos explorar uma mensagem misteriosa que pode estar se concretizando no Brasil e que promete abalar muitas crenças. Você deve estar se perguntando o que essa profecia diz, como ela se relaciona com os eventos atuais do nosso país. Vamos desvendar tudo isso juntos. A relevância desse assunto é imensa, pois envolve não apenas questões espirituais, mas também a esperança e o futuro da nossa nação. Ao assistir até o final, você ganhará uma nova perspectiva sobre o que está por vir e poderá compreender melhor o impacto dessas previsões em nossas vidas. Fique ligado, pois a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina, e as respostas que você procura podem estar mais perto do que pensamos. Vamos nessa? Padre Pio, um sacerdote italiano, é amplamente conhecido não apenas por suas contribuições espirituais, mas também por suas profecias que ressoam até os dias de hoje. É fascinante entender a origem dessas mensagens e o impacto que elas podem ter na nossa realidade, especialmente em um contexto tão complexo como o brasileiro. Nascido em 1887, Padre Pio foi uma figura carismática que dedicou sua vida à fé e ao serviço. Desde jovem, ele demonstrou dons extraordinários, como a capacidade de realizar milagres que atraíram muitos fiéis em busca de conforto e orientação. Mas a questão que muitos se fazem é: o que exatamente ele previu e como isso se relaciona com os desafios que enfrentamos hoje? A profecia de Padre Pio não se limitava a meras previsões. Ela era um chamado à ação, um lembrete da importância de manter a fé e a união em tempos de dificuldades. Em suas visões, ele falava sobre tempos sombrios e a necessidade de um despertar espiritual. Isso nos leva a refletir sobre o que isso pode significar para nós no Brasil, onde a incerteza e a crise parecem ser parte do cotidiano. O que Padre Pio realmente quis nos dizer com suas mensagens? Essa é uma pergunta que merece ser explorada com profundidade. Certa vez, Padre Pio disse: "O mundo está em uma situação muito crítica, e a oração é a única solução." Essas palavras ecoam em um tempo em que muitos se sentem perdidos diante de crises políticas, sociais e ambientais. Ele alertava sobre a importância de nos unirmos em oração e fé, um tema que ressoa fortemente em um Brasil marcado por polarizações e divisões. Ao refletirmos sobre isso, somos convidados a considerar como a mensagem de Padre Pio pode ser um guia para nós, não apenas como indivíduos, mas como nação. A profecia de Padre Pio também se destaca pela forma como ele abordava a transformação. Ele acreditava que, mesmo nas piores circunstâncias, há sempre a possibilidade de renovação e esperança. A história do povo brasileiro está repleta de desafios, mas também de superações. Vamos nos lembrar de momentos em que a união e a solidariedade prevaleceram, como nas grandes mobilizações sociais que mudaram o rumo do país. Essas experiências nos mostram que, assim como na jornada do herói, onde o protagonista enfrenta adversidades para se transformar, o Brasil também pode encontrar seu caminho em meio à turbulência. Um exemplo inspirador é a história de uma pequena comunidade que, diante de um desastre natural, se uniu para reconstruir suas vidas. Os moradores, inicialmente abalados e desanimados, decidiram trabalhar juntos. Eles se organizaram, compartilharam recursos e ajudaram uns aos outros a se reerguer. Com o tempo, não apenas reconstruíram suas casas, mas também fortaleceram os laços de amizade e solidariedade. Essa narrativa reflete a essência da mensagem de Padre Pio. Quando nos unimos, encontramos forças para superar qualquer desafio. Mas o que tudo isso significa para você, que assiste a este vídeo? Como a profecia de Padre Pio pode fazer ressoar um chamado à ação em sua vida? Em tempos de incerteza, é fácil se deixar levar pelo medo e pela desmotivação.
No entanto, é essencial lembrar que, assim como na história da comunidade que se uniu, cada um de nós pode fazer a diferença. Mesmo as pequenas ações podem gerar grandes impactos. Ao se conectar com sua fé e com as pessoas ao seu redor, você pode contribuir para um ambiente mais positivo e esperançoso. A fé, que é um tema central nas mensagens de Padre Pio, pode ser uma fonte de força em tempos difíceis. Muitos se perguntam como cultivar essa fé em suas vidas cotidianas. A resposta pode estar nas práticas simples que todos podemos adotar. Momentos de reflexão, a oração ou mesmo um gesto de bondade para com o próximo. Essas pequenas atitudes não apenas fortalecem nossa própria espiritualidade, mas também criam um efeito em cadeia que pode inspirar outros a fazer o mesmo. À medida que avançamos nesta jornada de exploração da profecia de Padre Pio, é vital perceber que ela não é apenas uma advertência, mas uma oportunidade de transformação. O futuro da nossa nação pode ser moldado por nossas ações hoje. Estamos no meio de uma transformação, e a forma como decidimos agir pode determinar o caminho que trilharemos. A mensagem de Padre Pio nos convida a refletir sobre o que podemos fazer para contribuir para um futuro melhor. No entanto, é fundamental que não percamos de vista a importância da união. A profecia destaca que, em tempos de dificuldade, a colaboração e a solidariedade são essenciais. Em um mundo cada vez mais individualista, é fácil esquecer que juntos somos mais fortes. Historicamente, comunidades que se uniram para enfrentar adversidades conseguiram superar desafios que pareciam intransponíveis. Essas histórias de resiliência nos mostram que a união é uma poderosa ferramenta de transformação. Ao encerrarmos essa parte da nossa jornada, é importante refletir sobre tudo o que discutimos até agora. A profecia de Padre Pio é, acima de tudo, um chamado à consciência. É um convite para que cada um de nós se conecte com sua fé, sua comunidade e sua capacidade de agir. O que você fará a partir de agora? Como você pode incorporar essas lições em sua vida? Cada um de nós possui um papel a desempenhar nesta história coletiva. A esperança é uma força poderosa que pode nos guiar e a verdade pode ser mais surpreendente do que imaginamos. Ao compartilhar essas reflexões, podemos inspirar uns aos outros para que juntos possamos enfrentar os desafios que estão por vir. A profecia de Padre Pio é uma mensagem carregada de significado e relevância, especialmente em tempos turbulentos. Ele falava sobre a importância de manter a fé e a união em meio a desafios, e isso ressoa fortemente com a realidade atual que muitos enfrentam. As palavras de Padre Pio ecoam como um chamado à ação, um lembrete de que a fé pode ser uma âncora em momentos de crise. Ele mencionou tempos difíceis, mas também enfatizou a necessidade de nos unirmos, de estarmos juntos em busca de um bem maior. Essa mensagem é especialmente pertinente no contexto brasileiro, onde enfrentamos não apenas desafios políticos, mas também sociais e ambientais. Ao refletir sobre o que exatamente a profecia diz, é possível perceber que suas advertências não são meramente sobre um futuro sombrio, mas uma convocação para que as pessoas reconheçam a força da coletividade e do amor ao próximo. Vemos muitos exemplos na história que ilustram essa ideia. Durante a pandemia, por exemplo, muitos se uniram para ajudar os mais vulneráveis, mostrando que a solidariedade é uma resposta poderosa frente à adversidade. Esse tipo de ação coletiva pode ser a chave para enfrentar os desafios que estamos vivendo. Mas como podemos aplicar essas mensagens à nossa vida diária? A profecia de Padre Pio nos instiga a olhar para nós mesmos e nossas atitudes. A fé, segundo ele, deve ser cultivada de forma ativa. Isso significa que não basta apenas acreditar. É preciso agir de acordo com essa crença.
Quantas vezes deixamos de lado nossos valores em momentos de dificuldade? Quantas vezes nos sentimos impotentes diante dos problemas do mundo? A mensagem de Padre Pio nos convida a transformar essa impotência em atitude. Imagine a jornada de uma comunidade que se uniu para enfrentar uma crise. Em um pequeno bairro, as pessoas perceberam que a violência estava aumentando e o medo se instalou. Mas, ao invés de se isolarem, elas decidiram se unir. Criaram um grupo de vigilância, promoveram encontros para discutir soluções e até organizaram eventos para fortalecer os laços entre os vizinhos. O que começou como um sentimento de desespero se transformou em uma rede de apoio, onde a fé na mudança e a união se tornaram as forças motrizes. Essa transformação é o que a profecia de Padre Pio nos incentiva a buscar. É importante ressaltar que a união não significa apenas estar fisicamente presente. Significa também ouvir o outro, compreender suas dificuldades e trabalhar juntos para encontrar soluções. A história do povo brasileiro é repleta de momentos em que a união fez a diferença. Pense nas diretas já, quando milhões de vozes se uniram em busca de liberdade e democracia. Essa força coletiva gerou mudanças significativas e nos mostra que, mesmo em tempos difíceis, a união é uma ferramenta poderosa. Além disso, a fé não precisa ser algo distante ou abstrato. Ela pode se manifestar em ações cotidianas, em gestos simples de bondade e empatia. Às vezes, a mudança começa em pequenos atos, como ajudar um vizinho, ser gentil com um desconhecido ou se envolver em uma causa social. Essas pequenas ações têm o poder de criar ondas de transformação. E é essa mudança, muitas vezes imperceptível à primeira vista, que pode levar a grandes revoluções. A profecia de Padre Pio nos lembra que, apesar dos desafios, sempre há espaço para a esperança. Ele não previu um futuro sem dificuldades, mas nos deu pistas sobre como enfrentá-las. A mensagem é clara. A união e a fé são nossas melhores armas. Em momentos de crise, é fácil sentir-se desamparado, mas ao olharmos para a história, vemos que a união foi fundamental para superar obstáculos. A história de comunidades que se levantaram juntas, de pessoas que encontraram força na coletividade, deve nos inspirar a agir. Neste contexto, a pergunta que fica é: qual é o papel de cada um de nós nessa jornada? A resposta está em nossas mãos. Cada ação, por menor que pareça, pode ser um passo em direção à mudança. Cada vez que decidimos agir com compaixão, cada vez que nos unimos para enfrentar um desafio, estamos cumprindo a profecia de Padre Pio. Ele nos exorta a não apenas sermos espectadores passivos, mas a nos tornarmos protagonistas de nossa história. Por fim, ao refletirmos sobre a profecia, entendemos que ela não é apenas um aviso sobre o futuro, mas uma chamada à ação no presente. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua fé? Como você pode se unir a outros para criar um impacto positivo em sua comunidade? Essas perguntas são fundamentais para que possamos entender nosso papel na construção de um futuro melhor. A mensagem de Padre Pio é, em última análise, um convite para que abracemos a esperança e a união como formas de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Ao fazermos isso, não apenas honramos sua memória, mas também nos tornamos agentes de mudança em um mundo que tanto precisa. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma série de crises que parecem ecoar as advertências de Padre Pio, um sacerdote que, mesmo após sua morte, continua a ser uma figura de esperança e orientação espiritual. A conexão entre suas profecias e os eventos atuais pode ser mais profunda do que muitos imaginam, e essa reflexão é essencial para compreendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Quando olhamos para as dificuldades, desde as instabilidades políticas até os desastres naturais que têm afetado nosso povo,
É impossível não pensar se essas situações estão ligadas a algo maior, a uma advertência que muitos de nós ainda não conseguimos decifrar. Recentemente, o Brasil enfrentou uma série de crises que deixaram a população em estado de alerta e incerteza. As discussões políticas polarizadas, a corrupção, a violência e os desastres ambientais têm gerado um clima de desconfiança e medo. Mas o que se pode fazer diante de tudo isso? Dentro dessa perspectiva, é aqui que as mensagens de Padre Pio se tornam relevantes. Ele sempre enfatizou a importância da fé e da união em tempos de provação. E se a verdadeira resposta para esses desafios estiver na maneira como reagimos a eles? A história de um pequeno município no interior do Brasil pode nos ajudar a entender isso. Em uma cidade que enfrentou uma grave crise hídrica, a população estava desesperada. Com os reservatórios secos e a rotina da cidade comprometida, muitos perderam a esperança. No entanto, um grupo de moradores decidiu agir. Inspirados pela fé, eles se uniram em uma corrente de oração e ação. Começaram a coletar água de fontes alternativas, compartilhar recursos e trabalhar em conjunto para reverter a situação. O que parecia impossível se transformou em um exemplo de resiliência e união. Após algumas semanas de esforço coletivo, eles conseguiram angariar recursos para perfurar um novo poço. A cidade se reergueu e a esperança foi restaurada. Essa história é um reflexo da mensagem de Padre Pio. Diante da adversidade, a união e a fé podem gerar resultados extraordinários. Mas como isso se relaciona com as advertências de Padre Pio? Ele previu que tempos difíceis viriam, mas também que a força da fé e da união poderia nos guiar através das tempestades. O povo brasileiro, historicamente, sempre encontrou maneiras de superar os desafios. Olhando para o passado, podemos ver que, em períodos de crise, a sociedade se uniu em prol de um objetivo comum. O que precisamos entender é que essas crises podem ser uma oportunidade de crescimento, tanto individual quanto coletivo. A conexão com a atualidade nos leva a refletir. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas? A fé, conforme enfatizado por Padre Pio, não deve ser apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos impulsiona a agir. Podemos começar a cultivar a fé na prática diária, seja por meio de pequenas ações de bondade, ajudando nossos vizinhos, ou mesmo unindo-nos em grupos comunitários. Cada pequeno gesto conta e pode se transformar em um efeito dominó de positividade. Muitas vezes sentimos que estamos sozinhos em nossa luta, mas a verdade é que a união faz a força. Quando nos unimos, criamos uma rede de apoio que pode transformar realidades. Exemplos de comunidades que se uniram para enfrentar adversidades são abundantes em nossa história. Pense em quantas vezes a solidariedade salvou vidas e reergueu cidades. Esses são os momentos em que a fé coletiva se manifesta de maneira poderosa. O que podemos aprender com tudo isso? Que apesar das dificuldades, sempre há uma luz no fim do túnel. A profecia de Padre Pio não é apenas sobre advertências sombrias, mas também sobre a esperança que vem com a fé e a união. Podemos olhar para o futuro com otimismo, entendendo que somos capazes de mudar a nossa realidade. A transformação começa em cada um de nós, na forma como decidimos enfrentar as dificuldades e nos conectar com os outros. E quando pensamos no futuro da nossa nação, é crucial lembrar que todos nós temos um papel a desempenhar. A verdadeira pergunta é: como você quer ser parte dessa mudança? O futuro é moldado pelas nossas ações de hoje. Se cada um de nós fizer a sua parte, mesmo que seja pequena, podemos criar um impacto significativo. A mudança não acontece da noite para o dia, mas começa quando decidimos nos unir em torno de um propósito comum.
Ao refletirmos sobre a jornada do povo brasileiro, percebemos que a resiliência está em nosso DNA. Cada crise pode ser uma oportunidade disfarçada, e a fé, quando bem cultivada, torna-se uma fonte de força inabalável. A união em tempos de dificuldade não é apenas uma ideia romântica, mas uma necessidade prática. Ao compartilharmos nossos desafios e lutarmos juntos, encontramos uma força que pode nos levar a soluções inovadoras e eficazes. Assim, concluo este ponto convidando você a olhar para sua própria vida e comunidade. O que você pode fazer hoje para cultivar a união e a fé ao seu redor? Quais pequenas ações podem gerar grandes transformações? A mensagem de Padre Pio ressoa através do tempo, nos lembrando que, apesar das dificuldades, a fé e a união têm o poder de nos guiar para um futuro melhor. E lembre-se, cada passo que damos em direção à união e à esperança é um passo em direção a um amanhã mais brilhante. O povo brasileiro sempre teve uma capacidade impressionante de enfrentar desafios. Historicamente, a nação passou por períodos de turbulência, mas a resiliência e a união sempre foram características marcantes de sua população. Padre Pio, com suas profecias, nos convida a refletir sobre essa jornada e como ela se conecta com os tempos difíceis que vivemos hoje. A mensagem dele é clara: mesmo nas adversidades, há uma luz que pode nos guiar. Imagine um pequeno vilarejo no interior do Brasil, onde a comunidade se uniu para enfrentar a seca. Durante meses, os agricultores lutaram para manter suas plantações vivas, mas a falta de chuva trouxe desafios enormes. A angústia tomou conta dos moradores, mas em vez de se isolar, a comunidade decidiu se unir. Organizaram mutirões para cavar poços e coletar água da chuva. Cada um trouxe o que tinha: ferramentas, força de trabalho e, acima de tudo, esperança. Com o tempo, a união deles não só trouxe água, mas também revitalizou o espírito de todos. Essa história é um exemplo claro do que Padre Pio nos ensina. Mesmo quando tudo parece perdido, a união e a determinação podem gerar resultados surpreendentes. A jornada do povo brasileiro é marcada por histórias de superação. Nos anos 90, por exemplo, o Brasil enfrentou uma grave crise econômica. A inflação disparou e muitos perderam suas economias de uma noite para outra. No entanto, em meio a esse caos, surgiram iniciativas comunitárias que ajudaram a amenizar a dor. Multiplicaram-se os grupos de apoio, onde as pessoas se reuniam para compartilhar recursos, trocar alimentos e, principalmente, oferecer suporte emocional. Essa rede de solidariedade foi fundamental para que muitas famílias conseguissem se reerguer. Quando refletimos sobre essas histórias, percebemos que a resiliência é uma característica intrínseca ao povo brasileiro. A capacidade de se unir e encontrar soluções coletivas é uma forma poderosa de enfrentar os desafios. Padre Pio falava sobre momentos de crise, e muitos acreditam que suas profecias se aplicam ao que vivemos hoje. O Brasil, atualmente, enfrenta uma série de crises, desde políticas a sociais. Isso gera um clima de incerteza e medo. Contudo, assim como na história do vilarejo ou na crise dos anos 90, a resposta não está em nos isolarmos, mas em nos unirmos. Isso não é apenas uma ideia romântica. Estudos mostram que comunidades que trabalham juntas em tempos difíceis tendem a se recuperar mais rapidamente. A ciência social reforça que, em momentos de crise, a solidariedade e a cooperação são elementos-chave para a superação. As lições do passado são valiosas. Elas nos mostram que as adversidades podem ser transformadas em oportunidades. Quando olhamos para as crises que já enfrentamos, percebemos que sempre houve um caminho de volta. O que precisamos é acreditar que é possível. A união do povo brasileiro tem se mostrado uma força imbatível,
Em muitos casos, a história da superação é acompanhada por um forte sentido de pertencimento. As pessoas se sentem parte de algo maior, e isso as motiva a agir. Vamos pensar em um exemplo recente. Durante a pandemia, vimos uma mobilização impressionante. Comunidades se organizaram para ajudar os mais vulneráveis, distribuindo alimentos e medicamentos. Muitas vezes, eram pessoas que nem se conheciam, mas o desejo de ajudar e a empatia foram mais fortes. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como podemos cultivar essa união em tempos de crise? Que ações simples podemos tomar em nosso dia a dia para nos conectarmos com os outros? A resposta está em pequenas atitudes, como ouvir o próximo, oferecer ajuda quando possível e, principalmente, acreditar na força coletiva. A fé e a esperança são fundamentais nessa jornada. Padre Pio nos lembrou disso ao longo de sua vida. Em tempos de dificuldades, a fé pode ser uma âncora. Não é necessário ser religioso para encontrar força na fé. Ela pode se manifestar de várias formas. Pode ser a crença na capacidade humana de superar desafios, na bondade do próximo ou em um futuro melhor. O importante é que essa fé nos impulsione a agir e a nos unir. Quando refletimos sobre o futuro, é essencial lembrar que cada um de nós tem um papel a desempenhar. A transformação que tanto desejamos começa com ações individuais que, quando somadas, podem ter um grande impacto. Se todos nós fizermos a nossa parte, mesmo que pareça pequena, podemos contribuir para um futuro mais justo e harmonioso. Cada ato de bondade, cada gesto de solidariedade se soma em um grande movimento de transformação. A importância da união se torna ainda mais evidente quando olhamos para as comunidades que se destacaram durante as adversidades. Em diversas regiões do Brasil, iniciativas de cooperativas e associações comunitárias têm mostrado que, juntos, somos mais fortes. Essas experiências nos ensinam que, em vez de nos isolarmos em nossas dificuldades, devemos buscar conexões e formar redes de apoio. O que pode parecer um pequeno gesto em um momento de crise pode se transformar em uma onda de mudança. Para encerrar, é crucial que nos lembremos da mensagem de Padre Pio. A profecia não deve ser vista apenas como um aviso, mas como um chamado à ação. A união e a solidariedade são potências que, se bem aproveitadas, podem nos guiar por caminhos de superação. Assim como o povo brasileiro fez em sua história, nós também podemos encontrar formas de enfrentar os desafios atuais. A esperança é uma força poderosa que reside em cada um de nós. E, ao nos unirmos, podemos criar um futuro melhor não só para nós, mas para as próximas gerações. A fé é uma força poderosa, especialmente em tempos de crise. Padre Pio, conhecido por seu profundo compromisso espiritual e suas visões, enfatizou a importância da fé como um pilar essencial para enfrentar desafios. Quando falamos em cultivar essa fé nas nossas vidas diárias, podemos imaginar o impacto que isso pode ter tanto em nós quanto em nossa comunidade. A prática da fé não se limita às grandes cerimônias religiosas. Ela se manifesta em pequenos atos diários que podem transformar nosso cotidiano e o dos que nos cercam. Uma maneira de cultivar a fé é através da oração. Muitas pessoas têm histórias de como a oração lhes trouxe paz em momentos de dificuldade. Imagine um pai que perdeu o emprego e, em meio ao desespero, decidiu dedicar um tempo todos os dias para orar. Ele não apenas encontrou consolo, mas também clareza para buscar novas oportunidades. A oração pode ser uma forma de conectar-se com algo maior, de buscar orientação e, muitas vezes, de encontrar a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Outra prática poderosa é a meditação. Muitas pessoas, como você pode ter visto em várias histórias de transformação, relatam que a meditação as ajuda a encontrar um espaço de calma em meio ao caos.
Um exemplo é a história de uma jovem que, após passar por um período de ansiedade intensa, decidiu incorporar a meditação em sua rotina. Com o tempo, ela percebeu que esses momentos de silêncio e reflexão não apenas acalmavam suas preocupações, mas também a conectavam a uma sensação de esperança e fé em um futuro melhor. Essa prática simples, mas eficaz, pode ser uma ferramenta poderosa para todos nós, especialmente quando a vida se torna desafiadora. Além disso, a solidariedade é uma forma prática de vivenciar a fé. Quando nos unimos para ajudar o próximo, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também criamos um impacto positivo em nossa comunidade. Lembre-se da história de uma pequena cidade que enfrentou uma grande enchente. Em vez de se deixarem abater pelo desespero, os moradores se uniram para ajudar aqueles que perderam tudo. Esse ato de união não apenas trouxe alívio para os afetados, mas também reacendeu a chama da fé em cada um deles. A solidariedade é uma expressão tangível de nossa fé e esperança, mostrando que juntos podemos superar obstáculos. Mas como podemos realmente aplicar esses princípios em nossas vidas? É aqui que entra a importância da comunidade. Participar de grupos de apoio ou de atividades comunitárias pode ser um grande passo para fortalecer a nossa fé. Imagine-se em um encontro de pessoas que compartilham experiências e desafios semelhantes. O simples ato de ouvir e ser ouvido pode criar um ambiente de apoio mútuo, onde a fé se torna uma força coletiva. Nesses momentos, você pode descobrir que as lutas que parecem solitárias são mais comuns do que você imagina, e isso oferece um conforto imenso. Além disso, muitas tradições espirituais enfatizam a importância da gratidão. Manter um diário de gratidão, onde você escreve diariamente coisas pelas quais é grato, pode mudar sua perspectiva. Esse simples ato não apenas ressignifica suas experiências, mas também reforça a fé em dias melhores. Ao olhar para trás e perceber quantas bênçãos você já recebeu, fica mais fácil acreditar que momentos difíceis também passarão. A transformação que ocorre ao aplicar esses princípios é notável. Ao invés de se sentir perdido e sem esperança, você começa a perceber que possui ferramentas dentro de si para enfrentar os desafios da vida. A fé se torna um guia, e a sensação de comunidade traz um suporte que torna o caminho mais leve. Quando você observa essa mudança em si mesmo, é natural querer compartilhar com os outros, criando um ciclo positivo que se expande além de você. À medida que você se aprofunda na prática da fé e na construção de uma vida solidária, é importante lembrar que a jornada não é linear. Haverá dias em que a dúvida e o desânimo podem surgir. É nesse momento que as práticas que você cultivou se tornarão essenciais. Você poderá se lembrar das histórias inspiradoras que ouviu, das orações que fez e das pessoas que o apoiam. Essa rede de apoio e fé pode ser a âncora que o mantém firme em tempos de tempestade. À medida que exploramos o papel da fé e da esperança, é fundamental entender que esses conceitos não estão isolados. Eles se entrelaçam com a nossa capacidade de agir, de nos unirmos e de buscar um futuro melhor. A mensagem de Padre Pio nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, a fé é uma luz que pode guiar nossos passos. E essa luz se torna ainda mais brilhante quando compartilhada com outros. Por fim, à medida que avançamos em nossa jornada, que possamos manter a fé viva em nossos corações e buscar maneiras de expressá-la em nossas ações diárias. Lembre-se de que cada pequeno gesto conta e que juntos podemos construir uma rede de esperança que transforma não apenas nossas vidas, mas também a vida de toda a nossa comunidade. A esperança é uma força poderosa. E quando nos unimos em fé, podemos alcançar grandes coisas. A profecia de Padre Pio é um convite à reflexão sobre o futuro da nossa nação.
e ela nos oferece pistas sobre possíveis caminhos a serem trilhados. No entanto, muitas vezes nos encontramos em um estado de incerteza, questionando o que realmente podemos esperar do amanhã. Enquanto olhamos para a realidade ao nosso redor, é fácil sentir-se desanimado diante das dificuldades que enfrentamos. Mas e se eu te dissesse que essa profecia nos oferece não apenas uma advertência, mas também uma luz no fim do túnel? É sobre isso que vamos falar agora. Imagine um povo que sempre buscou a paz, mas que, em momentos de turbulência, se vê dividido e sem direção. Essa é a essência da jornada do povo brasileiro, repleta de desafios e superações. Ao longo da história, temos testemunhado a capacidade de resiliência desse povo, que se ergue mesmo diante das dificuldades mais severas. Um exemplo marcante é o período da ditadura militar, quando muitos lutaram pela democracia, unindo-se em prol de um ideal comum. Essa união gerou um movimento que, apesar dos riscos, trouxe mudanças significativas para o país. Assim como naquela época, agora é o momento de nos unirmos novamente. A profecia de Padre Pio fala sobre tempos difíceis, mas também destaca a importância da fé e da união. Quando nos deparamos com crises, seja em nossa vida pessoal ou em escala nacional, a fé se torna um recurso poderoso. É esse sentimento que pode nos guiar e nos dar força para seguir em frente. Mas como podemos cultivar essa fé diariamente? Podemos começar com pequenas práticas, como a meditação, que nos ajuda a conectar com nosso interior e a encontrar paz em meio ao caos. Além disso, momentos de oração e reflexão podem nos oferecer clareza e esperança, permitindo que enxerguemos além das dificuldades imediatas. Agora, ao falarmos sobre o futuro da nossa nação, é essencial entender que estamos em um ponto de transformação. A profecia de Padre Pio sugere que mudanças significativas estão a caminho, mas isso não deve ser visto apenas como uma advertência. Ao contrário, é uma oportunidade para refletirmos sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar nessa transformação. E se eu te dissesse que suas ações têm um impacto maior do que você imagina? Cada pequeno gesto de bondade ou solidariedade pode reverberar em nossa comunidade, criando uma onda de positividade. Vamos nos lembrar de histórias inspiradoras. Pense naquelas comunidades que se uniram após desastres naturais, como as enchentes que devastaram algumas regiões do Brasil. Após a tragédia, foram os laços de solidariedade que permitiram a reconstrução. Pessoas que antes eram estranhas se uniram para ajudar umas às outras, trazendo alimentos, abrigo e apoio emocional. Esse é o poder da união. Quando agimos juntos, somos capazes de superar qualquer adversidade. Ao refletir sobre o futuro, é importante considerar qual legado queremos deixar. A profecia de Padre Pio nos incita a agir, a sermos protagonistas de nossas histórias. Não devemos esperar que as mudanças venham de fora. Cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, seja por meio de pequenas ações no dia a dia, seja pela participação ativa na vida comunitária. Imagine o impacto que podemos ter se cada um de nós decidir ser um agente de transformação em nossa própria esfera de influência. Ainda há espaço para a esperança. Podemos nos inspirar em pessoas que, mesmo diante das maiores dificuldades, encontraram maneiras de brilhar. Pense em líderes comunitários que, com pouco recurso, mobilizaram seus vizinhos para a construção de escolas ou centros de saúde. Essas histórias nos ensinam que, mesmo em tempos de crise, é possível criar oportunidades. A mudança começa com a decisão de agir, de acreditar que um futuro melhor é possível. Entender a mensagem de Padre Pio nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa responsabilidade coletiva. A união e a fé não são apenas palavras bonitas. Elas são ferramentas essenciais para a construção do futuro que desejamos. Ao nos unirmos,
somos capazes de enfrentar não apenas os problemas que nos afetam individualmente, mas também os desafios que impactam a sociedade como um todo. Quando olhamos para o futuro, é essencial que façamos isso com um espírito de esperança. A profecia de Padre Pio nos encoraja a acreditar em um amanhã melhor, mas esse futuro depende das ações que decidimos tomar hoje. Portanto, como você pode se conectar com sua fé e sua comunidade? Como pode se tornar parte da solução em vez de ser apenas um espectador? Para concluir, a mensagem central é clara. A esperança é uma força poderosa que pode nos guiar em tempos de incerteza. A verdade pode ser surpreendente e, ao mesmo tempo, libertadora. O futuro da nossa nação está nas nossas mãos, e a profecia de Padre Pio nos convida a refletir sobre isso. Que possamos, então, agir com coragem e determinação, unidos em busca de um mundo mais justo e solidário. Este é o momento de despertar, de acreditar e de transformar, porque o amanhã que desejamos começa agora. Quando enfrentamos momentos de crise, a união das pessoas se transforma em um recurso poderoso e transformador. Padre Pio, em suas mensagens, frequentemente enfatizava a importância de nos unirmos em prol de um bem maior. Ele sabia que, em tempos difíceis, a força coletiva poderia superar qualquer desafio. Neste contexto, podemos olhar para exemplos inspiradores de comunidades que se uniram para enfrentar adversidades, mostrando que a união pode não apenas mitigar a dor, mas também trazer resultados positivos e duradouros. Vamos pensar em uma cidade que foi devastada por um desastre natural. Imaginemos uma pequena comunidade que, após a passagem de um forte furacão, ficou em ruínas. As casas foram destruídas, as árvores arrancadas e as vidas desestruturadas. Mas em vez de se entregarem ao desespero, os moradores decidiram se unir. Eles formaram grupos de trabalho para limpar as ruas, distribuir alimentos e ajudar aqueles que mais precisavam. Essa ação coletiva não apenas acelerou a recuperação da cidade, mas também fortaleceu os laços entre os moradores, criando um senso de pertencimento e solidariedade que perdurou muito além da crise. Esse tipo de união não é apenas uma resposta a desastres naturais. Ela pode ser vista em diversas situações, como durante movimentos sociais ou campanhas de arrecadação. Um exemplo notável é o caso de uma organização não governamental que começou com um pequeno grupo de amigos que se mobilizou para ajudar famílias carentes em sua cidade. Com o tempo, a iniciativa cresceu, atraindo mais voluntários e doações. O que começou como uma simples intenção de ajudar se transformou em uma rede de apoio que beneficiava centenas de pessoas. Esse é o poder da união. Quando as pessoas se juntam, seus esforços individuais se multiplicam, criando um impacto muito maior. A jornada do povo brasileiro é repleta de histórias que refletem essa capacidade de unir forças em tempos de dificuldade. Durante a ditadura militar, muitos brasileiros se uniram para lutar pela democracia. Os encontros clandestinos, as manifestações e os atos de coragem de indivíduos que arriscaram tudo por um ideal comum nos mostram que a união pode ser uma força revolucionária. Essas histórias nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma luz que pode ser acesa quando as pessoas se reúnem com um propósito. Mas como podemos cultivar essa união em nossas próprias vidas? A resposta pode estar nas pequenas ações do dia a dia. Começar por um gesto simples, como ajudar um vizinho ou se envolver em um projeto comunitário, pode ser o primeiro passo para construir uma rede de apoio ao nosso redor. Ao fazer isso, não só ajudamos os outros, mas também criamos um espaço para que a empatia e a solidariedade floresçam. É importante lembrar que cada pequena ação conta. Como disse Madre Teresa de Calcutá, eu sozinha não posso mudar o mundo, mas posso lançar uma pedra na água para criar muitas ondas.
Outro exemplo inspirador pode ser encontrado em grupos de apoio que se formam em tempos de crise. Durante a pandemia de Covid-19, vimos comunidades se unirem para criar redes de suporte, oferecendo ajuda a pessoas isoladas ou vulneráveis. Essas redes não apenas forneceram assistência prática, mas também criaram um senso de pertencimento e conexão em um momento em que a solidão e o medo eram predominantes. A união, portanto, não é apenas sobre ação, é também sobre criar laços emocionais que nos sustentam nas dificuldades. A fé também desempenha um papel crucial nesse processo. Quando nos unimos em torno de crenças e valores compartilhados, criamos uma base sólida para a colaboração. Igrejas, centros comunitários e organizações de base religiosa frequentemente servem como catalisadores para a união, promovendo iniciativas que reúnem pessoas em torno de causas comuns. Padre Pio, em suas mensagens, nos lembra que a fé pode ser uma força poderosa para unir as pessoas em tempos de crise, incentivando a solidariedade e a compaixão. À medida que nos aprofundamos na importância da união, podemos nos perguntar: como podemos ser agentes dessa mudança em nossas comunidades? A resposta pode ser encontrada em nossa disposição para agir. Ao nos envolvermos em projetos comunitários, apoiarmos vizinhos e buscarmos formas de ajudar os outros, estamos, na verdade, contribuindo para um ciclo de positividade e apoio mútuo. Cada pequena ação pode levar a uma transformação maior, criando um ambiente onde a união se torna uma norma em vez de uma exceção. Ao refletirmos sobre a mensagem de Padre Pio e a importância da união, somos levados a considerar o impacto que nossas ações individuais podem ter. Cada um de nós possui o potencial para ser um líder em sua comunidade, promovendo a união e a solidariedade em tempos de necessidade. Podemos começar com uma conversa amigável, um gesto de bondade ou um convite para que outros se juntem a nós em uma causa. Esses pequenos passos podem levar a grandes mudanças. Concluindo, a união é um tema central na mensagem de Padre Pio e uma lição que ressoa em nossas vidas diárias. Em tempos de crise, é a união que pode nos salvar. Quando nos unimos, não apenas enfrentamos desafios, mas também criamos um futuro mais brilhante e esperançoso. Portanto, que possamos nos lembrar da importância de estender a mão ao próximo, de colaborar e de nos unirmos, pois, juntos, somos mais fortes. E assim, a esperança se torna uma força poderosa que pode nos guiar para além das dificuldades e nos levar a um futuro repleto de possibilidades. A profecia de Padre Pio não é apenas uma advertência. Ela serve como um convite à ação e à reflexão sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de um futuro melhor. Quando pensamos nas dificuldades que enfrentamos, é fácil nos sentirmos impotentes, como se estivéssemos à mercê dos eventos. Contudo, essa perspectiva pode ser transformada. A história nos mostra que, mesmo nas piores crises, a união e a fé podem criar mudanças significativas. Vamos explorar isso mais a fundo. Imagine um pequeno vilarejo que, em tempos de seca extrema, enfrentava a escassez de água. A princípio, os moradores estavam divididos, cada um lutando para salvar sua própria família. Mas então, um líder comunitário, inspirado por mensagens de esperança e união, convocou uma reunião. Ele lembrou a todos que, em tempos de crise, a força está na coletividade. A partir dessa reunião, as pessoas começaram a compartilhar recursos, a coletar água da chuva e a construir cisternas em conjunto. O vilarejo não apenas sobreviveu à seca, mas saiu dessa experiência mais forte e coeso. Esse é um exemplo claro de como a união pode transformar uma adversidade em uma oportunidade de crescimento. Assim como os moradores desse vilarejo, muitos de nós vivemos momentos difíceis.
A profecia de Padre Pio nos lembra que, mesmo em meio a desafios, a fé e a esperança são essenciais. Mas como podemos cultivar essa fé em nosso dia a dia? Existem práticas simples que podem nos ajudar a manter a esperança viva, mesmo quando tudo parece difícil. Por exemplo, dedicar um tempo diariamente para a meditação ou a oração pode nos conectar com algo maior e nos dar a força necessária para enfrentar as dificuldades. Além disso, envolver-se em atividades comunitárias, como voluntariado ou grupos de apoio, pode criar laços significativos e fortalecer nosso senso de pertencimento. O futuro da nossa nação também está em nossas mãos. As ações que tomamos hoje podem influenciar diretamente o amanhã. Quando falamos sobre transformação, é fundamental entender que isso não acontece da noite para o dia. É um processo que requer paciência, perseverança e, acima de tudo, união. Cada pequena ação conta. Você pode começar a fazer a diferença em sua comunidade ao apoiar um projeto local, participar de discussões sobre questões sociais ou até mesmo simplesmente ouvindo e apoiando um amigo em dificuldade. Essas pequenas atitudes têm o poder de gerar um impacto significativo. Refletindo sobre o papel da fé e da esperança, é interessante notar que muitas vezes os maiores líderes e agentes de mudança foram aqueles que, mesmo diante de adversidades, mantiveram sua fé e inspiraram os outros a fazer o mesmo. Pense em figuras históricas como Martin Luther King Jr., que apesar das inúmeras dificuldades, nunca perdeu a esperança e sempre buscou unir as pessoas em prol de uma causa maior. A coragem que ele demonstrou em momentos de crise é um lembrete de que a fé pode ser uma força poderosa para a mudança. À medida que avançamos, é crucial lembrar que a união é um tema central nas mensagens de Padre Pio. Ele falava sobre a importância de nos unirmos em prol de um bem maior. Quando as comunidades se unem, elas se tornam mais fortes. Um exemplo inspirador é a resposta da sociedade civil durante desastres naturais, como enchentes ou terremotos. Muitas vezes, vemos pessoas se mobilizando para ajudar aqueles que perderam tudo, oferecendo abrigo, comida e apoio emocional. Essas ações não apenas ajudam a salvar vidas, mas também criam laços de solidariedade que podem durar muito além da crise. Então, como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas? O primeiro passo é reconhecer que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Quando você se engaja em sua comunidade, está contribuindo para um futuro mais esperançoso. Pense em como você pode usar suas habilidades e paixões para ajudar os outros. Se você é bom em cozinhar, pode organizar uma sopa comunitária. Se você tem habilidades em artesanato, pode ensinar crianças ou adultos a criar algo bonito. Cada pequena ação conta e pode inspirar outros a fazer o mesmo. E não se esqueça da importância de cuidar de si mesmo nesse processo. A fé e a esperança são mais fáceis de cultivar quando estamos em um bom estado emocional e físico. Reserve um tempo para si mesmo. Pratique a gratidão e celebre as pequenas vitórias. Isso não apenas fortalece sua própria fé, mas também o torna um exemplo positivo para os outros. Ao encerrarmos nossa discussão sobre a profecia de Padre Pio e seu significado em nossas vidas, é importante refletir sobre o que você pode fazer a partir de agora. Como você pode se conectar com sua fé e sua comunidade para enfrentar os desafios que estão por vir. A esperança é uma força poderosa e, ao se unir a outros, você pode amplificá-la. Pense em como as suas ações, por menores que sejam, têm o potencial de causar um grande impacto. Ao fazer isso, você não só estará ajudando a construir um futuro melhor, mas também se tornará parte de uma história maior, uma história de união, fé e transformação. A jornada não é fácil, mas cada passo que damos em direção à união e à esperança é um passo em direção a um futuro mais brilhante. E lembre-se, a mudança começa com você. Ao se comprometer a agir,
você não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Ao final, a profecia de Padre Pio nos convida a encarar a realidade com coragem, a nos unirmos em tempos de crise e a acreditarmos que, juntos, podemos superar qualquer desafio.